Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso podcast Líder na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar temas relacionados ao direito, internet e tecnologia. Esse podcast é um projeto de extensão do grupo de pesquisa em Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca e liderado por mim, com participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje nós estamos realizando o terceiro Congresso Internacional da Faculdade de Direito de Franca e contamos nesta série com o patrocínio da Magazine Luiza, do Cicobi Três Colinas, da Verifact, da Unimed de Franca, do MVB Advogados, da Connect, do SGC Advogados, do CNPq, do IBICT e da OAB de Franca. E contamos com a presença de um ilustre convidado, que é doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, com pesquisas sobre desinformação, plataformas digitais e produção jornalística, mestre em Comunicação e bacharel em Comunicação Social, jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, é tecnologista do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, pesquisador no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e tem experiência em educação à distância, tendo atuado como professor e tutor no sistema Universidade Aberta do Brasil. Estamos aqui com o Fred do IBICT. Boa tarde, olá a todos. Olá. Muito bom estar aqui, um prazer estar aqui com vocês sempre. Bom, Fred, na verdade a gente está nesse último podcast dessa temporada para discutir sobre duas questões. Um pouco para falar um pouco que a gente vem trabalhando, né, a partir do nosso acordo de cooperação técnica, do grupo de pesquisa, mais especificamente da Faculdade de Direito de Franca com o IBICT, mas também para falar um pouquinho sobre o futuro da democracia participativa e sobre integridade informacional. A gente tem feito muita coisa em parceria, eu fico dizendo para quem me pergunta que a gente se conheceu pelo Instagram. Na palestra de abertura do evento, o professor Felipe falou sobre como que as relações vão surgindo no período contemporâneo, né? Que antes surgia a partir de outras dimensões, mas hoje as relações surgem a partir da internet. E eu me lembro que naquela ocasião que estávamos organizando o segundo congresso, a gente estava acompanhando as redes e vendo algumas coisas sobre a SBPC e aí apareceu um vídeo com um jogo da desinformação lá do IBICT no Instagram do Canal Ciência e eu mandei uma mensagem para a Bia, eu falei assim, eu quero esse jogo no Congresso Internacional e aí ela mandou uma mensagem pelo Instagram e a partir daí começou toda a nossa relação, né? A Beatriz foi uma das principais envolvidas nessa questão e graças a ela e essa interativa a gente tem essa parceria importante. E aí, mais recentemente, né, e aí na abertura do evento, a gente fez a assinatura simbólica do acordo de cooperação técnica, e aí a gente tem desenvolvido algumas pesquisas relacionadas a essa temática. O próprio Congresso Internacional é um pouco um produto dessa parceria, e aí a gente teve o Hackathon agora de pouco, né, que encerrou, inclusive, hoje de manhã. Você gostaria de falar um pouquinho sobre como foi o Hackathon, como foi a experiência, o que a equipe vencedora apresentou de produto, como que ficou isso? Bom, a experiência Quero primeiro começar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, não só em Franca, mas estar aqui no Líder na Nuvem. Agradecer você, professor Yuri, você, Laís, você, Júlia, e você, Laís, gente. Já estou aqui confundindo os nomes. É quase a mesma pessoa e acaba confundindo. É a segunda vez que eu faço isso, me perdoe. Você, Júlia, e você, Laís. Quero agradecer também a Beatriz, que não está aqui, e tantas outras pessoas que nos receberam tão bem aqui. Esse é o segundo ano do IBICT no Congresso e desde então a gente tem trabalhado bastante. E trabalhado em várias frentes, tanto que falando no Hackathon hoje, eu falei, poxa, outro dia eu fiquei sabendo que a gente está tendo uma nova área de interação com o Franca e eu não sabia. Então, assim, as coisas estão trabalhando organicamente, a gente está trabalhando cada vez mais junto. O Hackathon foi uma das propostas que a gente veio no ano passado e que a gente acabou executando. A gente fez algumas adaptações para caber na estrutura do evento, caber na programação. E nós recebemos muitas propostas e muitas propostas muito bacanas. E eu falei para todos os participantes, e eu acho que eles também entenderam isso, que a principal coisa que a gente consegue é apresentar como que desenvolver um produto é difícil.
É muito difícil a gente pensar um produto viável, um produto que funcione. E a gente teve 3 propostas muito interessantes que foram as vencedoras, os 3 primeiros lugares. A primeira proposta que venceu, ela é um observatório de IA, considera como é que as políticas de IA são pensadas e também tem uma parte de inovação ali proposta, uma parte de desenvolvimento de IA que a gente está vendo aí, porque é aquela coisa agora, eu falei assim, olha, a gente teve também, é importante apontar, a presença do pessoal da Secretaria de Inovação de Franca, que foi por causa de vocês. E eu falei assim pro pessoal, gente, olha, isso aqui é uma oportunidade que vocês não vão ter nunca na vida de vocês. Vocês estão do lado de quem organiza as políticas. Não só aproveitem, mas também descubram como é que articular essa proposta. A gente tem uma outra proposta relacionada a letramento de pessoas, letramento financeiro para cuidado com o Pix, por exemplo, golpes de Pix, principalmente para pessoas entre 45 e 55 anos. E a gente tem uma terceira proposta que é um processo de letramento dos pais de como proteger as crianças num contexto digital. E isso é uma proposta... As 3 propostas são bem execuíveis, essa última proposta é bem execuível e pode ser replicada. E isso é uma alegria pra gente, porque saíram projetos inicialmente que eram bem amplos, bem... Olha, vamos aqui. Quero agradecer pessoalmente todo mundo que participou da comissão de avaliação, tanto... Eu não vou citar o nome da primeira fase, porque não pode, que foi uma avaliação duplo cega. Mas aqui, especificamente, a professora Gabriela Bechara, que está na Agência Nacional de Proteção de Dados, professor Fausto Moraes, que eu não vou lembrar agora onde ele está, professor Walter Moura e professor Vinícius Calado, todos apoiaram bastante e foram muito importantes nesse processo. E vocês também que estão aqui, que sem vocês não teria acontecido. Não, muito bacana, né? É um projeto e eu conversava com alguns alunos mais cedo e a gente justamente estava ponderando sobre essa fase posterior à premiação do Hackathon, né? De como justamente a gente pode, enquanto universidade, contribuir para transformar esses projetos em realidade. Então, eu espero que ano que vem, no nosso 4º congresso, a gente já consiga apresentar esses projetos como uma implementação concreta na Faculdade de Direito de Franca. E isso também é um resultado dessa parceria, né? A gente vem discutindo temas relacionados e ligados à pesquisa em inteligência artificial, várias parcerias e várias coisas vão acontecendo em razão dessa nossa parceria. Eu estou muito feliz, muito contente com essas oportunidades que a gente anda tendo e já estou aqui ansioso para que no ano que vem a gente também consiga estar junto, né, na expectativa de talvez lapidar o processo do Hackathon. Acho que tem muita coisa que a gente pode ter aprendido nesse processo. Com certeza. Eu brincava, obviamente não passando essa preocupação para vocês do IBIT, mas era uma preocupação nossa aqui de como seria esse primeiro Hackathon. Porque no direito a gente não tem muito costume, pelo menos eu particularmente não sei, mas a gente não tem muito costume desse tipo de atividade. E ela se mostrou um desafio muito grande, talvez, na minha percepção, pelo menos, o maior desafio do nosso 3º evento, acho que foi o Hackathon. Acho que para ano que vem a gente consegue deixar ele ainda mais interessante e os alunos também já conhecendo um pouco o que foi esse processo, acho que também podem vir mais preparados para tudo isso, né? Foi um hackathon para organizar o hackathon e um hackathon para organizar o congresso também. Exato. Né? Foi muito bacana, muito bom. Mas eu acho que a gente pode começar a entrar aqui um pouco na temática da nossa discussão proposta, né? Passar dessa fase de quase prestação de contas também, né? E aí, bom, não sei se as meninas querem entrar no tema em si. Bom, acho que é importante a gente já ir partindo um pouco pro tema, mas só retomando do Hackathon, acho que foi bem interessante que os alunos já estavam falando entre si, não, ano que vem, quem ficou em segundo lugar quer ficar em primeiro. Desafiou, já estão se desafiando, tendo super essa troca. Tinha muitos alunos do 2º ano da faculdade, assim, super, super importante para todos.
Bom. Não, desculpa, só um corte, mais um corte, né? Porque a equipe vencedora do Hackathon não foi uma equipe de Franca, né? Então, Foi do Dom Helder. assim, a gente fica triste por não ter sido uma Perdeu equipe de em Franca, casa, né? perdemos em casa, mas a gente também fica feliz porque tivemos a participação de equipe de outros estados, inclusive, né? Participando do nosso Hackathon. Então, Mas, a gente, expectativa... foi difícil, viu? Foi muito difícil, Foi eu já difícil. tenho que dizer isso. Eu não votava, mas foi difícil. E as notas ficaram muito próximas Sim. também. Né? Uhum. Bom, igual o doutor Yuri comentou, né? O tema sobre a democracia participativa foi... Enfim, é uma coisa que a gente tá em discussão e a gente percebe em algumas pesquisas que grande parte das pessoas vem absorvendo uma quantidade massiva de informações do WhatsApp. Uhum. E elas estão muito numa sensação de que elas têm a liberdade de ter... nossa, eu tenho a liberdade de ter todo acesso de informação, qualquer tipo de dado, mas às vezes essas informações nem sempre, né, são verídicas, né, tem aquela integridade, enfim. E as pessoas não se preocupam mais em verificar a integridade dessa Exatamente. informação. Então, assim, eu acho que já se tornou comum a gente receber vídeos no WhatsApp, acabar repassando, as pessoas repassam sem verificar se aquele vídeo é real ou não, caindo às vezes em deepfakes e afins. Sim. E assim, e aqui já partindo até para um questionamento que a gente às vezes se pergunta, se vocês, por parte de pesquisadores, entendem que a gente está num cenário de uma censura democrática, onde as pessoas, elas não têm impedimentos para ir e vir, né? Mas será que existe um volume de informações que são absorvidas sem ter integridade sobre a matéria? Então, você entende que existe uma censura democrática como pesquisador? O que a gente vive há algum tempo foi trazendo um conceito um pouquinho antigo, que é a ideia de liberação do polo emissor. Todo mundo hoje fala, todo mundo pode falar. Se você pega a literatura dos anos 90, a literatura do início dos anos 2000 sobre a internet, é uma literatura muito empolgada. Monel Castells, Pierre Levy, falavam muito de como isso ia moldar o mundo. Tem um livro, inclusive, que é O Futuro da Internet, que é muito interessante ler algum tempo depois que ele foi publicado, porque você vira e fala, poxa, não aconteceu, não veio aí. Mas se esperava que a participação social fosse aumentada, levaria a um contexto muito melhor. A gente teve, inclusive, em níveis de governo, muitas iniciativas. A gente tinha participatório da juventude, orçamento participativo, dentre outras iniciativas que foram pensadas localmente. Hoje é difícil a gente achar políticas públicas de participação. Tem algumas, claro, mas não são todos os governos e não são todos os contextos que estimulam isso. E a gente chegou num ponto em que a participação mostrou que deu ruim. A gente chegou num ponto em que a grande participação das pessoas na internet, nas questões da democracia, nas questões da esfera pública, envolve muitas vezes com discurso de ódio, envolve muitas vezes um ataque às instituições democráticas, envolve muitas vezes aquilo que está ali na beiradinha do limite da liberdade de expressão. E a gente ainda tem, para piorar isso, números muito grandes de acesso à informação por meio dessas plataformas. O WhatsApp no Brasil é mais do que um recurso de comunicação, um recurso de trabalho, é um recurso de venda, e por isso a gente tem algumas dificuldades também até de não censurar, mas de regular. Porque se existe uma decisão judicial, por exemplo, para cortar o WhatsApp por um tempo, você ataca muitas pessoas que dependem daquilo. Então, nós estamos num cenário em que a participação muito ampla não se mostrou tão bacana assim. Ah, você está defendendo a aristocracia, uma democracia representativa? Uma democracia com menos participação? Não necessariamente, mas eu acho que a gente tem que qualificar esses espaços de participação e qualificar a participação. Se nós pegamos dados de consumo do WhatsApp, são dados muito altos, as pessoas gastam de 3 a 6 horas por dia no WhatsApp, isso horas, assim, contadas, porque tem as horas picotadas, porque com certeza a gente passa 6, 10 horas por dia no WhatsApp. Quando me perguntam, eu falo, eu passo o dia todo no WhatsApp. Porque é picotado, mas é tipo, acesso, vejo, responde, não sei o quê. E, sendo muito sincero, a gente tem uma série de condições para não checar o que chega por lá. Primeiro que a proximidade de quem manda mensagem. Se quem me mandou é Yuri não vai me desinformar. Yuri não vai me mandar uma coisa errada. Tem o próprio consumo de internet, nem sempre a gente tem plano de internet para acessar aquilo.
Além de outras questões, N questões, sei lá, você está no metrô, você está no transporte público, você está se deslocando, você não vai parar para, vou checar se isso é verdadeiro. E aí alguns autores vão dizer que a interface do WhatsApp ainda gera essa familiaridade. Você pensa que está no lugar. Então, por exemplo, assim, você pensa que está próximo, assim. Então, não é à toa que, citando um caso recente, sem citar o caso totalmente, o presidente da Câmara dos Deputados tentava fazer um discurso enquanto e não conseguia porque todos os outros deputados estavam gravando cortes no plenário. Então ele não conseguia falar porque estava todo mundo gritando mais alto do que ele. Não é à toa isso, é porque essa proximidade que as plataformas geram dá a sensação de familiaridade. O que eu acho que nós temos que cuidar são algumas coisas. Estabelecer um pouco mais de um hábito de checagem, isso não é totalmente benéfico. Por quê também? Tem estudos que mostram que ações de letramento digital e ações relacionadas a desenvolver ceticismo nas pessoas geram ceticismo também sobre as instituições democráticas, porque a pessoa se torna mais cética. E nós precisamos, não é que a democracia é um sonho, mas nós precisamos também acreditar nas instituições. Porque chega um determinado momento, e a gente teve isso algumas vezes no país, em que acreditar até mesmo no dado público, no dado produzido publicamente, era difícil. Então, é um contexto muito difícil. E é um contexto que a regulação muitas vezes esbarra na própria possibilidade ali da pessoa de exercitar a sua participação. Então, a participação ela não é somente positiva. A participação ela também é negativa. A participação também é um espaço de muitas disputas políticas, disputas de minorias com outras minorias. Muita coisa envolvida nesse cenário, não é fácil da gente organizar. O que eu diria precisamos nos repensar enquanto democracia, numa democracia digital. E uma democracia digital vai envolver maior participação. Precisamos de recursos para garantir que essa democracia seja mantida, apesar disso e com isso. E por meio disso também. Se eu puder trazer algumas informações para complementar esse debate, na minha disciplina eu sempre faço uma atividade com os alunos pedindo para que eles olhem o histórico de uso, para a gente ir para o termo de uso das plataformas para ver algumas questões relacionadas principalmente à privacidade. E o WhatsApp é sempre a plataforma que aparece em primeiro lugar. Tanto é que normalmente eu peço para a gente desconsiderar o WhatsApp para tentar pegar os termos de uso de Instagram, de TikTok e outras plataformas, né? Mas o WhatsApp é sempre uma plataforma que aparece. Mas outro ponto que eu acho que pode fazer bastante sentido dentro disso que você trouxe é o seguinte: quando a gente olha para aquelas questões da evolução da estrutura do Estado e a gente olha para aqueles direitos que a Constituição traz, buscando uma igualdade material, ela é bastante perceptível que essa desigualdade afeta o exercício de liberdade das pessoas. Então, um exemplo que eu costumo dar se a gente pega uma criança que teve acesso à educação de qualidade, alimentação, moradia, etc., etc., ela vai, aos 18 anos, ter uma plenitude no exercício da sua escolha quando quer prestar uma faculdade, um vestibular, alguma coisa muito maior do que aquela criança que eventualmente não teve acesso à educação de qualidade, não teve acesso à alimentação, moradia, etc., né? Então, a gente percebe de uma maneira muito clara o quanto essas questões materiais afetam a liberdade de escolha. Mas a gente, às vezes, não olha muito para a questão da informação e do quanto a informação também afeta o exercício das liberdades democráticas, né? Então, usando um exemplo talvez problemático, né? Mas quando a gente olha para a eleição, se eu tenho só desinformação com relação a um candidato e, eventualmente, uma desinformação positiva com relação a outro candidato, a minha manifestação de escolha de voto, ela vai estar viciada, né? Então, o tanto que a desinformação, ela afeta o exercício da liberdade das pessoas. E eu tenho a impressão que a gente vai entrando num universo que eu particularmente gostaria que você nos desse talvez até uma luz sobre essa perspectiva. Porque se de um lado a gente tem informação que corre muito mais facilmente por meio das plataformas, e o WhatsApp tem um papel importante nisso. Mas essa informação que chega, ela mais desinforma do que informa. Porque ela é fake news, porque ela é desinformativa, porque ela ludibria, ela é uma informação falsa.
E se de outro lado a informação falsa, cada vez a verdadeira, cada vez ela é mais restrita, porque ou eu tenho que pagar para o jornal para ter acesso a ela, ou eu tenho que pagar para o repositório científico para ter acesso àquele conhecimento, ou eu tenho que ter um conhecimento técnico muito específico sobre aquele conteúdo para acessar aquela informação. Qual que é o nosso futuro? Será que o nosso futuro é desinformação e menos liberdade para as pessoas? E como que a gente pode transformar isso? O IBICT tem alguma ação olhando para essa perspectiva? Sim, pensando assim, as 3 perguntas numa pergunta só, primeiro comentar essa questão do tempo de uso. O tempo de uso, ele é uma métrica enganosa. É uma métrica que nós temos, mas por que eu quero dizer que é uma métrica enganosa? Numa pesquisa que o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital fez recentemente, a gente percebeu, por exemplo, que TikTok é pouco usado. É pouquíssimo usado, ele é mais usado entre os jovens. TikTok, Kawaii que a gente acha que é uma coisa assim que está super disseminada, é muito pouco usado. Mas, geralmente, esses aplicativos são usados por heavy users, ou grupos muito específicos, ou tem uma questão por trás disso. Durante a eleição de 2022, o pessoal da UFMG, do monitor do WhatsApp, fez uma lista dos links que mais foram disseminados no WhatsApp. Não tinha um do TikTok. Por quê? Porque o TikTok deixava baixar vídeo. Então, as pessoas não compartilhavam o link do TikTok, mas compartilhavam um vídeo já baixado. A gente tem outros exemplos de ecossistema de desinformação e de informação. Por exemplo, os grupos de extrema-direita ou de extrema-esquerda sempre tem pessoas ligadas a páginas que geralmente desinformam, que participam. Páginas que publicam notícias, não necessariamente no conceito tradicional de notícia, mas para não entrar nesse outro ponto. Então, ou também, que o NCTDD também mostrou, uma pipeline entre YouTube e WhatsApp. As pessoas que produzem conteúdo no YouTube também estão em canais de WhatsApp distribuindo aquele conteúdo. Então, você tem uma métrica complicada de tempo de uso porque a gente está trabalhando em um ecossistema informacional. Um ecossistema que está dentro das plataformas e fora das plataformas. Aliás, está tudo dentro das plataformas, né, gente? Isso aí é uma coisa que não tem como fugir. E aí você vai para a segunda pergunta, que aí eu acho que o mais difícil não é porque não é um jogo de soma zero. Eu não posso dizer que necessariamente o voto vai estar viciado. E não posso dizer por algumas questões. Uma pessoa com mais acesso à desinformação, em tese, tende a tomar uma decisão, uma tomada de decisão menos positiva. Isso eu não posso negar. Mas eu tenho que partir de alguns princípios. Primeiro, que a tomada de decisão nem sempre é racional. Muitas vezes ela é emocional. Por mais que a gente veja falando mal do nosso candidato, eu gosto daquele candidato. Segundo, porque eu vou trazer o exemplo de Raymond Williams, que onde ele estava tentando analisar por que a teoria crítica errou. Porque a teoria crítica falava, o marxismo falava que em países muito desenvolvidos no capitalismo ia ter uma revolução marxista. Porque as pessoas iam ficar todas ali, né? Tipo, estão todas submetidas àquilo. E não aconteceu. Onde aconteceu eram países que não eram muito desenvolvidos. E o Raymond Williams começa a analisar, junto com o pessoal das teorias culturais, e vai observar que existe uma dimensão de interpretação dos sentidos aí no meio. Eu gosto de trazer um exemplo do Muito Além do Cidadão Kane, que eu não sei se você já viu nesse documentário, que foi bem depois ali da entrevista que foi editada na Rede Globo, que priorizou ali o Fernando Collor. E aí tem uma pessoa moradora de uma comunidade, uma pessoa muito pobre, que é entrevistada e ela fala, poxa, não foi isso que aconteceu. Aquela pessoa, por mais que esteja numa condição vulnerável, que a gente possa entender muitas vezes no nosso lugar de pessoas que são estudadas, que estão numa condição um pouco melhor, poxa, ele não vai entender isso, foi capaz de entender. O que eu quero dizer com isso geralmente, isso nas teorias da comunicação lá dos anos 1920, aí eu trago o Wilson Gomes, que ele lança um livro e no lançamento do livro dele, o livro mais recente, ele comentou uma coisa, que não existe nada muito novo na comunicação política desde Walter Lippmann. Porque o que Walter Lippmann falava, muita coisa está acontecendo. E assim, Walter Lippmann, Lasserfeld e outros autores, a gente tem, de uma forma resumida, dificuldade de converter. A gente consegue estimular hábitos que estavam ali no fundo, escondidos. Então, se a pessoa tinha um hábito por questões sociais e não era agressivo com o vizinho,
mas vê numa rede social que ser agressivo no vizinho tá ok, ela vai ser... Esse tá ok não foi bom, gente. Não foi intencional. Tá tudo bem ser agressivo com o vizinho, ele vai ser agressivo com o vizinho. Mas se ele não era, dificilmente ele vai se converter. Existe, por outro lado, também uma dificuldade do ponto de vista de gestão econômica, uma dificuldade de acesso, a questão da limitação dos paywalls. Os paywalls são um problema muito grave, mas assim, aí o Walter Lippmann já falava disso, que o Walter Lippmann falava, olha, as pessoas querem informação adequada, mas não querem pagar por isso. E aí isso faz com que o jornal se fique numa situação muito complicada. A Catherine Graham, ela, eu acho que é Graham mesmo o sobrenome dela, que foi editora do New York Times, New York não, Washington Post. Quando eles denunciaram o Watergate, que o jornal sofreu muitos problemas, ele sofreu muita perseguição. E ela faz uma fala em que ela diz, olha, liberdade e isenção jornalística custa caro. Custa muito caro, precisa ter dinheiro para isso. E aí, emendando, por isso que a gente precisa pensar, não numa dinâmica de que estamos embebidos, estamos largados na desinformação, tem muita desinformação de verdade, mas tem muita também presunção dos efeitos da desinformação. Se presume muito que a desinformação vai acabar com o mundo. De fato, tem acabado com muita coisa, mas tem acabado por quê? É afeto religioso, é a pessoa que acredita aquilo como uma religião, acredita naquilo porque tem amor por aquela história, é porque aquilo toca alguma coisa, é porque aquilo tem alguma função de ligação no grupo. Por isso que é preciso de duas coisas, pesquisa empírica sobre isso, dos efeitos, e políticas públicas de acesso à informação. E aí, nesse sentido, eu quero trazer algumas políticas que a gente desenvolve enquanto IBICT, né? O IBICT, o nosso diretor gosta de dizer que é a casa da integridade da informação. O IBICT, ele surge como uma proposta da Unesco de justamente melhorar o acesso à informação no Brasil. E aí a gente tem uma série de repositórios de informação científica, a gente tem projetos de escuta social. O que é essa escuta social? De identificação de conteúdos que circulam na internet e de debates sobre determinados temas. Por exemplo, como que o racismo é tratado na internet? Como que a questão das vacinas é tratado? Não numa dimensão de punição, mas numa dimensão de mostrar, olha, isso aqui é o que a esfera pública está dizendo. Porque a gente não está mais reunido nos barzinhos, nos pubs, lendo. A gente está agora discutindo as questões da esfera pública online, né? Até mesmo o próprio Habermas falou um pouco sobre isso. E o interessante, assim, que no barzinho a sociedade não tem muita condição também de metrificar isso, né? O fato da internet faz com que, para a gente pesquisador, tenha um universo disponível de informação e de dados para que a gente consiga compreender melhor esses fenômenos também bastante interessante, né? Sim, a gente tem Aí é engraçado, porque eu só lembrei do Thompson, porque o Thompson criticou o Habermas justamente porque o Habermas não considerou a esfera pública feminista e não considerou outras esferas públicas que existiam em contextos, por exemplo, fabris. E aí, para além disso, o problema de mensuração da opinião pública é uma coisa muito difícil, porque hoje a gente tem um problema porque a gente não consegue... a gente não sabe o universo das postagens. E tem muita presunção de o que se discute. Então, por exemplo, assim, a gente às vezes faz uma coleta, no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente fez uma coleta achando que ia achar muito conteúdo de desinformação. De fato, se acha muito conteúdo de desinformação. São conteúdos que performam bem, mas se a gente for observar o volume de postagens sobre o tema, não é a maioria dos conteúdos. E em muitos casos isso acontece. Agora, são conteúdos muito nocivos. E não dá para a gente fazer, muitas vezes, a pesquisa de outras formas e entender que a opinião pública é a ideia de... Aí a gente tem um debate amplo na área, mas assim, é uma opinião fantasma, é um público fantasma, é um público que muitas vezes se presume, isso tanto no jornalismo quanto outras coisas. Então, sim, falta de fato um entendimento e estratégia de mensuração, mas é muito difícil de mensurar. O que nós conseguimos ver são opiniões muitas vezes estabilizadas, porque mesmo no ciclo de compartilhamento de desinformação, você tem um período ali de latência, um período que é um bochicho, é uma fofoca, depois isso vai se estabelecendo para se tornar uma opinião mais cristalizada. Então, a dificuldade de mensuração é ampla. Temos estratégias de coleta de redes sociais, mas isso também esbarra nas limitações das próprias plataformas, nas limitações da coleta.
E principalmente na limitação do tempo real. É muito difícil. O tempo real é uma coisa muito assim complexa, porque não dá para ficar, olha, tá discutindo isso agora, vamos fazer, já vamos analisar. Não, é preciso sentar, ver padrões, é um trabalho que é um pouco mais amplo. Você estava falando assim, que a gente tem uma presunção, né? Enfim, você trouxe muito essa abordagem, essas questões. Existe algum, por exemplo, a gente tem o canal Ciência que trabalha com a gamificação, trazendo questões sobre integridade da informação. Tem alguma política, alguma oficina, algum projeto que já inicia esse processo de como ter acesso a uma informação verídica? Desde na educação, eu falo, em escolas, em ensino superior. Tem alguma que você consegue, assim, falar um pouquinho? Como é que funciona? Eu posso citar dentro do IBIX InfluSciences, que é um modelo que a gente tem informação para pessoas de... inicialmente era para um grupo muito específico de faixa de idade. Depois teve uma procura muito grande e foi aumentado. Mas a ideia é justamente formar influenciadores de ciência. Pessoas que produzam conteúdo influenciando sobre ciência, pesquisando, verificando esse conteúdo. Mas eu vou um pouco além. A gente tem na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a gente teve algumas modificações do ponto de vista de letramento digital e outras questões. E tem se discutido muito amplamente, cada vez mais, essa formação lá já de base. Então, o InfluScience especificamente, o próprio papel da biblioteca escolar, que é uma coisa que, assim, pouco se fala do lugar da biblioteca escolar como espaço de ensino. Eu sou de uma geração que ainda... Eu não fui muito para a biblioteca, mas já tive o período na biblioteca, tive o período de enciclopédia, etc. Depois peguei isso. Hoje a gente tem uma geração que é completamente oposto. Pesquisa logo no TikTok, né? No ChatGPT, para entender como é que uma coisa funciona. Então, pensar estruturas, o papel da biblioteca escolar é importante por isso, o papel da formação crítica durante o ensino fundamental, o ensino básico, e esses projetos, por exemplo, o InfluSciences, as atividades do canal Ciência, no geral, todas são atividades de formação, atividades formativas para os grupos que são ali atendidos. E você tem outros produtos que não necessariamente atendem um grupo específico, mas podem fomentar os professores. Então, a gente tem iniciativas também a gente hoje tem na presidência, na Secretaria de Políticas Digitais, programas de educação midiática, que são programas muito amplos, assim. E que é uma coisa que não é de hoje, não. Se discute isso desde a década de 60, assim. A importância da gente educar para a mídia, educar para o uso da informação. Mas é muito difícil, porque todo dia isso muda e o acesso vem antes do ensino. Você não ensina seu filho a usar o celular antes de dar o celular para seu filho. Você dá o celular e fala, vai, meu filho. Então, aí é muito difícil corrigir com o negócio de andando, né? Mas, enfim, a gente tenta. Eu achei muito interessante também o jogo do canal Ciência do Escape Room, que eles brincam muito com essa questão. Então, um spoiler do jogo, a primeira fase é a gente analisando se os e-mails que recebemos é verdadeiro ou falso. Depois tem áudios para a gente ver se é verdadeiro ou falso. E a gente vê que tem uma metodologia quando a informação é falsa. Então, por exemplo, a pessoa sempre vai direcionando na urgência, depois pega os dados pessoais. E as meninas do canal Ciência mostrou tudo isso. Mas assim, Fred, você acha que nesse cenário de hiperconectividade, a gente consegue garantir de fato uma integridade absoluta da informação? Ou vai ser sempre relativa e parcial? Vamos para a polêmica do conceito de integridade da informação. Vamos. Nós temos uma dificuldade conceitual para tratar desinformação que é muito ampla. A gente tem... Até porque é uma coisa muito nova, assim, do ponto de vista de conceito, a gente começa a discutir fake news em 2016. Muito atrelado ali ao caso do Pizzagate, que é aquele caso em que supostamente uma empresa de pizza estava financiando pornografia infantil, muito atrelado ali à ascensão de Trump na eleição. Então, você começa a ter internacionalmente uma grande pesquisa em fake news. Então, você tem ali 2016, 2017 nisso, aí em 2018, por aí, você tem o trabalho da Wardle, Claire Wardle e outras coisas que foi incentivado pela Unesco e outros órgãos no sentido de dizer, olha, vamos trabalhar com misinformation, disinformation e malinformation. Desinformação, informação incorreta e má informação.
que tem ali suas distinções. Mas isso foi usado em muitos países como política pública, no sentido de, tipo, nós vamos usar esse termo. Não foi muitas vezes discutido na academia. A gente agregou o conceito de desinformação, não necessariamente, mas o conceito de fake news, esse de debate, antes de a gente estudar, a gente já adotou como política pública. Então, a gente tem um problema grande que, até hoje, a gente tem muita polêmica sobre isso. Tem autores que falam, cara, é a mesma coisa de boato. Tem autores que falam, não, tem uma dimensão diferente do boato, porque o boato, eu particularmente sou desses. Porque eu acredito que o boato ele não precisa de plataformas para se espalhar, e o boato não é falso, necessariamente. O boato geralmente é verdadeiro. Então, você tem outras estratégias aí. Ele pode ter muita proximidade ao boato, mas o modo de funcionamento é distinto. Então, assim, a gente adotou isso. E aí, a Unesco propôs a ideia de integridade da informação. A ideia de integridade da informação, ela não é todo mundo também que concorda com ela, porque ela muitas vezes pode remeter a uma ideia de integridade da estrutura da informação, da guarda dessa informação. Então, por exemplo, que aí ela poderia focar num repositório, como que essa informação é processada, como ela é armazenada, se ela está disponível, etc. Mas a ideia de integridade da informação, ela também é forte porque ela nos dá uma percepção... Ai, péssimo esse chavão que eu vou usar, mas tudo bem, 360 da informação. Porque a informação, ela tem impactos ambientais. Isso está cada vez mais claro. Os data centers estão acabando com o meio ambiente, acabando com a água e etc. A informação, ela tem impactos políticos, impactos sociais, ela tem impactos de espaço. Então, por exemplo, assim, numa perspectiva de integridade da informação, a gente tem que perguntar, inclusive, se a gente tem que manter aquela informação armazenada. Porque aí a gente está cada vez ocupando mais espaço, a gente não é uma biblioteca de Alexandria que nunca acaba, a gente tem espaço limitado, espaço de rádio é limitado, e cada rádio novo é um gasto enorme de energia que a gente tem. E ela também, então ela estabelece uma ideia de guarda da informação adequada, de produção da informação adequada e de fontes verificáveis. Então, ela é uma ideia meio 360 que é válida por isso. Mas é uma ideia que ainda cabe em mais pesquisas. O conceito de desinformação no geral, por mais que a gente tenha lá desde Lassafeld, em 1928 ou 1930 e poucos, já falando da Primeira Guerra, da desinformação, da propaganda, etc., na Primeira Guerra Bernays, que é de 1917, ainda há muito para se discutir do ponto de vista de conceito. E do ponto de vista da integridade informacional de todas as informações, ela é virtualmente impossível. Porque, primeiro, que você não tem condições de garantir que toda a informação é produzida de uma forma adequada, até porque é muito do humano, o boato é do humano, mas o que você pode garantir é que a informação produzida em determinados espaços é válida. E aí eu acho que é esse que é o ponto, é garantir que nas instituições eu não estou falando aqui governo, estou falando a universidade, o jornalismo, o direito, a ciência, que essas instituições produzam informação íntegra, porque outros espaços não precisam. A arte, e aí que eu não estou reduzindo o lugar da arte, mas a arte não precisa produzir integridade da informação. A arte, ela não tem esse objetivo. A filosofia também não necessariamente, porque a filosofia não versa necessariamente sobre uma objetividade do mundo. Mas na ciência, no jornalismo, nas universidades e no próprio direito, porque o direito está em integridade... O direito tem uma coisa interessante, porque o Bruno Latour ele vai falar de uma integridade, de uma característica do direito, que é o encadeamento dos documentos. Ele não vai articular a informação não, o módulo do jurídico pelas peças, mas ele vai dizer que a grande característica do direito é que os documentos têm que serem encadeados um a um. Se quebra esse encadeamento de alguma forma, não se faz objetividade dentro do direito. Tanto que o juiz só pode julgar dentro daquilo que está nas peças. Então, Bruno Latour tem essa proposta. Então, no direito, a integridade da informação se refere ao encadeamento adequado dessas peças. A produção de cada uma dessas peças, a produção de cada um dos documentos. Então, assim, é um conceito que é muito forte, porque tem muito potencial, mas cada área tem que trabalhar. Então, eu digo, para atar a minha resposta, em alguns contextos e instituições específicas, a gente tem que garantir, a gente pode garantir. Mas a gente pode garantir uma produção de objetividade a verdade da ciência não é a verdade do direito. E não estou aqui falando que o direito não é ciência. Estou falando que o modo de produzir,
objetividade, que é uma palavra melhor que verdade, é diferente. A ciência, ela vai olhar para o microscópio, para os instrumentos de acesso. Se eu tiro uma foto com um telescópio ou tiro uma foto com um microscópio eletrônico, eu tenho verdades diferentes na ciência. Bom, então a gente agradece imensamente a sua presença aqui, a sua inestimável contribuição aqui para a nossa conversa, para as nossas reflexões. Eu acho que a gente do direito, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para universos e mundos que estejam fora do direito, né? E ouvir jornalismo, comunicação, acho que o próprio Irineu também falou muito da sociologia, então a gente teve uma oportunidade aqui, não só no podcast, mas no evento como um todo, de dialogar com várias áreas, assim, e isso traz um frescor também para as nossas pesquisas e para as nossas reflexões. Agradecemos também a presença da Júlia e da Laís aqui. Muito obrigado aos nossos ouvintes por nos acompanharem. Esperamos que essa discussão ela tenha sido esclarecedora e inspiradora e que a gente consiga buscar mais informação para além desse podcast, né, que seja apenas uma instigação. Não sei se você quer deixar um recadinho de final. Quero agradecer mais uma vez ao convite, à Faculdade de Direito de Franca, e vou fazer nominata, mentira, mas agradecer ao professor Yuri, a Júlia, a Laís, a Beatriz, ao Luan e tanta gente aqui que, nossa, eu vou passar horas assim, o professor Fábio, o professor Marcelo, enfim, tanta gente aí para listar, mas agradecemos muito. Falo em nome de mim, falo em nome dos colegas do IBIT, da Jan, da Renata, da Maia, enfim, todo mundo muito feliz e muito bem recebido aqui. Espero que seja, assim, o início de novos projetos e parcerias que a gente possa desenvolver juntos. Com certeza, pode ter certeza que é uma prioridade do Thiago, é uma prioridade nossa, isso, pode ter certeza. Tá ótimo. Agradecer, e é como a Júlia falou, né, que você possa voltar mais vezes à Franca e para novos projetos entre BICT e FDF, com certeza. Já tô aqui. Bom, então acho que a gente, nesse último episódio, a gente pode deixar aqui esse agradecimento especial a todo mundo que contribuiu, colaborou com o nosso congresso, né, com o nosso evento. Sim. Obviamente que eu, aqui como host hoje, talvez, nesse último episódio, tenho que agradecer nominalmente, pelo menos Laís, Júlia e Bia, por toda a contribuição. Eu tento não me emocionar, mas fico muito emocionado, assim, como disse nas mensagens do privado, essas 3 pessoas são basicamente meus braços, minhas pernas e minha voz durante o evento e são as pessoas que mais trabalham para que esse evento e que todas as atividades que a gente desenvolve durante o Congresso Internacional aconteça. Então, deixo meu carinho e meu agradecimento especial a vocês. E, mais uma vez, agradeço aos nossos ouvintes por estarem nos acompanhando e fica aqui o convite para seguir o podcast, tanto nas redes sociais, quanto nas plataformas de streaming, quanto também no YouTube, do FDF Play. E fica também o convite para seguir o nosso grupo de pesquisa no Instagram. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente a atenção e a paciência de vocês. Um grande abraço e até ano que vem. Até ano que vem.